Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Jeff Damasceno e nós estamos aqui mais um dia com o nosso devocional Conversas Íntimas com o Espírito Santo. Nesse dia eu quero falar o tema com você. Nós estamos em 27 de março e o tema é: o seu chamado é sobre algo que vai muito além de você, pois não nasceu na sua vontade, mas alguém o enviou para você. E o nosso texto, o nosso versículo do dia é 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos em Cristo Jesus, chamados para ser santos. No dia de hoje eu quero falar um pouco com você sobre o nosso chamado. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele falou: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Eu quero enfatizar que você foi chamado para um propósito além de você mesmo, maior do que você mesmo. Eu quero enfatizar que foi o próprio Deus que te chamou. E nesse texto, nós vemos a figura do apóstolo Paulo. Paulo, eu acredito que você saiba, ele era um perseguidor dos cristãos, um soldado romano. Ele era alguém que foi preparado para combater o crescimento da igreja, o surgimento da igreja e o cristianismo. Mas, no caminho de Damasco, Paulo encontra Jesus Cristo ressuscitado. E o texto diz que Paulo cai em terra, ele fica cego, porque ele teve uma aparição de Jesus. Jesus aparece para Paulo e até o chama do seu nome anterior: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, nesse encontro que ele tem no caminho de Damasco, a vida de Paulo é transformada. Depois disso, você sabe que Paulo, logo mais para frente, é curado na sua visão. E Paulo, nesse encontro com Jesus, ele é comissionado, ele é chamado pelo próprio Cristo ressuscitado para ser um anunciador de boas novas. Então, quando nós encontramos o Senhor, quando nós encontramos o próprio Cristo e nos deparamos com o seu chamado, isso é inevitável. Não tem como você conter a chamada do Senhor para a sua vida. E com Paulo não foi diferente. Ele encontrou o Senhor e teve a sua vida transformada. E se tornou o apóstolo dos gentios, pregando por diversas nações, abrindo igrejas, orientando a igreja, sendo perseguido, de perseguidor para perseguido, mas agora fazendo parte de algo muito maior do que a sua vida. Então, aqui quando nós lemos, que o nosso chamado, ele vai muito além da nossa própria vida. Eu quero que você entenda nesse dia de hoje, no devocional de hoje, que foi o Senhor que te chamou. Não foram os homens que te comissionaram, não foram os homens que te chamaram para ser um instrumento de Deus. Foi o próprio Cristo, o próprio Deus que te chamou para fazer a sua obra. Portanto, não desanime, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não olhe para as adversidades, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as perseguições. Olhe apenas para aquele que te chamou. Então, assim como disse o próprio Jesus, que foi ele que te escolheu. Então, cumpra o seu chamado, viva o seu chamado, cumpra a sua missão, porque é isso que o Senhor está pedindo de você no dia de hoje. Eu quero orar junto com você. Senhor, eu oro agora pelo chamado de cada um nesse dia, nesse devocional. Jesus, que o Senhor coloque sobre nós a responsabilidade de cumprir o seu ide. Assim como o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Jesus, nós queremos cumprir o seu chamado. Nós queremos cumprir a sua vocação. Jesus, nos dê força nesse tempo, nessa geração. Coloque sobre nós, Jesus, o seu Espírito, nos dando direção, discernimento, nos dando uma palavra
que nós possamos ser a sua voz nessa geração, os seus pés, seguindo os teus passos e cumprindo, Jesus, aquilo que o Senhor ordenou. Jesus, coloca sobre nós essa missão de sermos usados pelo Senhor neste tempo. Jesus, eu encorajo cada um dos meus irmãos nesse dia para que eles possam viver e cumprir o seu extraordinário. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amigos, esse foi o nosso devocional e eu quero te incentivar a você continuar nos acompanhando no nosso devocional diário, Conversas Íntimas com o Espírito Santo. Então, siga esse canal, vá lá, compartilhe, manda para todos os seus amigos, manda para todo mundo da igreja para eles estarem acompanhando junto com você. Vamos juntos nessa jornada. Deus abençoe sua vida, que o seu chamado seja incrível na presença de Deus. Deus abençoe.